Em 1986, nascia em Brasília um bebê saudável, desejado e muito amado pelos pais biológicos, Vilma e Jairo. O parto ocorreu em uma maternidade pública da capital e tudo parecia normal, mas poucas horas após o nascimento, a enfermeira responsável informou que o bebê precisava de um banho e o levou do quarto da mãe. Essa foi a última vez que Vilma viu seu filho por longos 16 anos. O desespero tomou conta da família. A maternidade entrou em alerta e a polícia foi acionada. A notícia do desaparecimento de um recém-nascido se espalhou rapidamente pela imprensa da época, chocando o Brasil. A investigação inicial, porém, não encontrou pistas concretas. Muitos acreditavam que se tratava de um sequestro bem planejado, já que a mulher que levou o bebê parecia conhecer bem os horários e a rotina do hospital. A dor de uma mãe que deu à luz e não pôde levar o filho para casa se tornaria o ponto de partida de uma das histórias mais comoventes e misteriosas do país. Logo após o sequestro, as autoridades montaram uma força-tarefa para encontrar o bebê. Foram ouvidas dezenas de testemunhas, enfermeiras, médicos e visitantes da maternidade. A principal suspeita era uma mulher que teria se passado por enfermeira, vestida de branco e com crachá falso. Mesmo assim, o rosto dela nunca foi identificado com clareza. O caso ganhou destaque nacional, mas a investigação esbarrou na falta de tecnologia e na precariedade dos registros hospitalares da época. Sem câmeras, sem sistemas informatizados e com poucos recursos, a polícia acabou arquivando o caso. A família de Pedrinho, porém, nunca desistiu. Anos se passaram e os pais mantiveram vivas a esperança. Todos os aniversários do menino eram lembrados com velas, lágrimas e promessas de reencontro. O silêncio das pistas e a sensação de impotência fizeram o país esquecer o caso. Até que, em 2002, uma reviravolta surpreendente traria tudo à tona novamente. Enquanto os pais biológicos viviam anos de angústia, Pedrinho crescia sem saber de nada. Ele foi levado por uma mulher chamada Vilma Martins Costa, que o registrou falsamente como seu filho, dando-lhe o nome de Osvaldo. A mulher o criou em Goiânia, onde era conhecida e respeitada. Pedrinho cresceu acreditando ser filho legítimo dessa mulher, frequentou boas escolas e teve uma vida aparentemente normal. Apesar disso, familiares e amigos notavam certas diferenças físicas e comportamentais entre ele e seus irmãos. Com o passar do tempo, começaram a surgir dúvidas, mas nada concreto. Vilma Martins sustentava a mentira com firmeza, criando uma história de nascimento convincente. Ninguém imaginava que por trás daquela aparência de mãe zelosa se escondia o rosto de uma sequestradora que havia destruído o sonho de uma família inteira em Brasília. No final dos anos 1990, rumores começaram a circular sobre a verdadeira origem de Pedrinho. Pessoas próximas à família de Vilma notaram inconsistências nos documentos e diferenças no histórico médico. A mulher alegava ter dado à luz em casa, sem acompanhamento médico, algo incomum para o padrão da época. Além disso, fotos antigas mostravam Pedrinho recém-nascido em um ambiente que não parecia o de uma residência. Um jornalista investigativo, ao tomar conhecimento das suspeitas, iniciou uma apuração por conta própria, comparando datas, nomes e registros hospitalares de Brasília e Goiânia. Pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar. O caso estava prestes a explodir novamente. E desta vez, o país inteiro assistiria à verdade vir à tona. Em 2002, após 16 anos de mistério, um exame de DNA confirmou o inimaginável. O jovem criado como Osvaldo era, na verdade, o bebê desaparecido de Brasília, o verdadeiro Pedrinho. A notícia caiu como uma bomba em todo o Brasil. Vilma Martins, a mulher que o criara, foi presa sob acusação de sequestro e falsificação de documentos. A revelação provocou uma comoção nacional. Pedrinho, então, com 16 anos, viu seu mundo desabar. Em um único dia, descobriu que sua mãe era, na verdade, sua sequestradora e que seus pais biológicos o procuravam havia mais de uma década. A mídia acompanhou cada detalhe do reencontro entre o jovem e sua verdadeira família, num dos episódios mais marcantes da história policial brasileira. O reencontro entre Pedrinho e seus pais biológicos foi transmitido por todos os jornais e programas de TV da época. A cena era de pura emoção. Vilma e Jairo, os verdadeiros pais, choravam sem parar ao ver o filho desaparecido nos braços novamente. Pedrinho, confuso e abalado, tentava compreender tudo o que estava acontecendo. Ele havia crescido acreditando em uma mãe e de repente descobria que essa mulher era a responsável por uma das maiores dores de sua vida. Apesar da alegria dos pais biológicos, o reencontro também trouxe dilemas. Como recuperar o tempo perdido? Como reconstruir uma relação interrompida por 16 anos de mentiras? O jovem recebeu apoio psicológico e da justiça para enfrentar o trauma. A imprensa acompanhou cada passo, e o caso virou um símbolo da luta de famílias que nunca desistem de seus filhos desaparecidos. Para os pais de Pedrinho, aquele era o fim de um pesadelo e o recomeço de uma nova vida ao lado do filho que acreditavam ter perdido para sempre. Com a confirmação do DNA, a polícia agiu rapidamente. Vilma Martins Costa foi presa e acusada de sequestro, falsidade ideológica e registro ilegal de nascimento. Durante o julgamento, ela tentou justificar o crime alegando que havia perdido um filho recém-nascido e que, em um momento de desespero, decidiu substituí-lo. No entanto, as provas eram contundentes. Testemunhas afirmaram que ela havia planejado o sequestro com antecedência, escolhendo cuidadosamente a maternidade e o momento certo para agir. A justiça a condenou a 19 anos de prisão.
O caso gerou grande debate sobre a segurança em maternidades e a fiscalização de registros de nascimento no Brasil. Mesmo na prisão, Vilma mantinha a versão de que amava Pedrinho como filho e que o crime foi motivado por dor, não por maldade. Mas para a sociedade, a sua ação representava um ato cruel e egoísta que destruiu duas famílias, a que perdeu um bebê e a que cresceu acreditando em uma mentira. Depois que o caso veio à tona, Pedrinho teve que reaprender quem ele realmente era. Aos 16 anos, enfrentou uma crise de identidade profunda. Passou a viver dividido entre duas realidades: o carinho pelos pais que o criaram e o amor pelos pais que o geraram. A mídia o seguiu por anos, transformando sua história em manchetes e entrevistas. O jovem tentou levar uma vida normal, estudando e trabalhando, mas a fama indesejada o perseguia. Em várias entrevistas, Pedrinho declarou que perdoava Vilma, embora jamais pudesse esquecer o que aconteceu. Ele buscou equilíbrio e tentou se afastar dos holofotes, desejando apenas viver como qualquer outra pessoa. O caso, no entanto, o marcou para sempre. A experiência o transformou em símbolo de resiliência e esperança para famílias que ainda buscam filhos desaparecidos. O menino raptado, em 1986, havia se tornado um homem que precisou reconstruir sua identidade e seu destino diante de todo o Brasil. O sequestro de Pedrinho gerou profundas mudanças na forma como o Brasil lida com segurança em maternidades e identificação de recém-nascidos. Após o caso, foi criado um sistema mais rigoroso de controle de acesso nas unidades hospitalares, além de pulseiras de identificação com códigos e registros digitais. O governo e as organizações de defesa da infância começaram campanhas de conscientização sobre desaparecimento de crianças. Programas como o Criança Desaparecida ganharam força e visibilidade. O caso também impulsionou debates sobre adoções ilegais e o tráfico de bebês, problemas silenciosos que atingiam várias regiões do país. Na cultura popular, o bebê roubado de Brasília virou símbolo de esperança e justiça, lembrando a todos que o tempo pode passar, mas a verdade sempre encontra um caminho. A história de Pedrinho não foi apenas um drama pessoal, mas uma lição coletiva sobre amor, fé e perseverança. Mais de 2 décadas depois da descoberta, o caso de Pedrinho continua sendo lembrado como um dos mais impressionantes da história do Brasil. Ele mostrou o poder da verdade e o quanto o amor de uma família pode resistir ao tempo. Vilma e Jairo, os pais biológicos, transformaram a dor em força, ajudando outras famílias a não desistirem de seus filhos desaparecidos. Pedrinho, por sua vez, seguiu sua vida de forma discreta, mantendo contato com ambas as famílias, mas preservando sua privacidade. Sua trajetória inspirou documentários, livros e reportagens. Hoje o caso serve como alerta e inspiração. Alerta para os perigos da negligência e das falhas do sistema. Inspiração para nunca perder a esperança. O bebê roubado de Brasília se tornou o homem que sobreviveu a uma mentira e reencontrou sua verdade. Uma história que continua ecoando como símbolo de justiça, fé e recomeço no coração do Brasil. Gostou dessa história? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso real como esse. Sua inscrição ajuda muito o canal a crescer.